Ok, voltando mais uma aula e agora vamos discutir um pouco sobre equivalência da condicional. Então, como funciona essa relaçãozinha de equivalência aí dentro da condicional? Uma vez que a gente observou que os outros conectivos a gente trabalha a equivalência direta, tanto e a gente pode fazer a inversão de forma direta, o ou também a gente pode inverter as proposições de forma direta, o ou também a gente consegue fazer essa inversão e o se, somente se, a gente também consegue fazer essa inversão de forma direta. Apenas o que? O conectivo condicional que a gente não consegue executar essa relação, ou seja, o condicional só vale o que? Esse conectivo? Um sentido, o sentido aí ele é único, né? Então, ó, trabalha um sentido único para a relação aí. Então vamos estudar como funciona, como a gente consegue montar aí a equivalência dessa condicional. São dois casos aqui de equivalência da condicional. No primeiro caso a contrapositiva e no segundo caso a dupla negação. Primeiro caso, caso da contrapositiva. O que a gente consegue observar na relação simbólica aqui? Que há uma equivalência da condicional PQ com a condicional não que, não P. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui com essa condicional? A gente está invertendo, mas não é uma inversão pura, é uma inversão também negando. Então, a gente está invertendo e negando. Então, são duas coisas que a gente vai ter que fazer, inverter e negar. Ok, e como que a gente prova que isso aqui é verdade, né? Que é uma relação de equivalência? Através do que? Da tabela verdade. Então vamos lá. Então temos que mostrar o quê? Que essa primeira relação vai ser igual a essa segunda relação. Então vamos construir uma tabela verdade para a primeira relação e outra tabela verdade para essa segunda relação. Na tabela verdade precisamos saber a quantidade de linhas e para isso a gente tem que observar a quantidade de proposições. Temos duas proposições, que é a proposição P e a proposição Q. Professor, e aqui essa negação do Q e negação do P? Não são novas proposições. Isso aqui está apenas negando as proposições existentes. Então a gente não considera isso, a gente não vai contar isso como novas proposições. Então apenas duas proposições aí. Certo, se são duas proposições, a gente usa a seguinte relação, que 2 elevado a n, para calcular aí a quantidade de linhas na tabelinha. Sim, e esse n é o número de proposições simples. No caso, duas proposições, 2 ao quadrado, então teremos 4 linhas. Então a gente vai montar aqui a tabela verdade para a condicional PQ e a tabela verdade da condicional não Q, não P. Certo? E para isso o que a gente vai distribuir? Os valores. Então já sabemos o que? Que são 2 valores verdadeiros para P e 2 valores falsos na sequência. E que um valor verdadeiro e um falso, um valor verdadeiro e outro falso. Na segunda tabela, a gente tem que fazer a negação. Então, a negação de P, a gente pega a coluna Q e inverte os valores. Verdadeiro se transforma em falso, falso se transforma em verdadeiro. Ok? Já a coluna P tem uma sequência aí, ó, de 2 verdadeiros e 2 falsos. Quando a gente faz a negação, se transformará em 2 falsos e 2 verdadeiros. E olhando a relação aí, a relação da condicional, é que Vera Ficha é falsa. Então a gente encontra isso apenas uma linha, que é na segunda. Logo, os demais resultados serão todos verdadeiros. E na segunda tabela, o que buscaremos? Vera Ficha novamente, porque outra condicional. Conseguimos observar isso apenas na segunda linha. Significa que os demais resultados serão todos verdadeiros. Certo? E agora, o que a gente vai observar? Ó, a coluna final da primeira tabela e a coluna final da segunda tabela. Se a gente observar a sequência dos valores, a gente consegue perceber que essa sequência ela é a mesma. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Para as duas tabelas aí. Logo, temos o que? Uma relação de equivalência. Então vamos ver isso em exemplo para facilitar aqui o entendimento. Olha só. Se o pássaro canta, então está vivo. O que vamos identificar aqui? Proposição P, o pássaro canta. A proposição Q, ele está vivo. Se a gente tem que inverter, ó, se a gente vai inverter,
Então tudo que está na segunda parte passará para a primeira e tudo que está na primeira parte passará para a segunda. Só que com detalhe, negando. Então ficaremos o quê? Com a seguinte proposição. Se o pássaro não está vivo, então ele não canta. Ó, então veja que não basta inverter, tem que inverter negando. Por isso que a gente está denominando lá, ó, a regra do inverte negando. E para facilitar um pouquinho aí na memorização dessa regra, né, não sei se vai ajudar muito, mas uma certa época em um carnaval, lá participando, me divertindo, claro, né, como todo mundo. E aí estava passando um bloco e quem puxava esse bloco era Jamil. E aí estava tocando uma música e todo mundo lá na coreografia, né, que era sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. E eu também entrei na coreografia, sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Aí parei um pouquinho, analisei, nossa, esse cara tá cantando o primeiro caso da equivalência. Ó, sou praieiro, vou destacar quem é a proposição P, quem é a proposição Q. Então, ó, sou praieiro, então destaca, proposição P, proposição Q. Sou guerreiro, a regra do inverte, ó, sou guerreiro, inverteu. Tô solteiro. Se tá solteiro, é porque distribuiu o não para todo mundo. Ou deu não para todo mundo, ou recebeu não de todo mundo. Então, ó, negou geral. Então, veja que a regra do inverte, negando. Então, temos aí, né, o caso, né, da contrapositiva, que eu chamo de regra do Jamil, ok? Então, se liga aí na coreografia do Jamil. Sou praieiro, então identificar quem é P, quem é Q. Sou guerreiro, então ó, vai inverter, a segunda parte vai para a primeira e a primeira vai para a segunda. E tô solteiro é porque negou geral, né? Então negação é regra do inverte, negando. Segundo caso, que é o caso da dupla negação. Observando simbolicamente, temos aqui que a proposição aqui, se P, então Q, é equivalente à proposição não P ou Q. Veja que agora já houve uma alteração do conectivo. Professor, como que a gente vai verificar que isso está correto? Mostraremos também o que? Através de tabela verdade. Então vamos lá, construindo a tabela verdade da condicional PQ e construindo a tabela verdade de não P ou Q, para mostrar que a sequência final aí será a mesma. Então P, dois valores verdadeiros e dois falsos, Q, um valor verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Negação de P, então fica dois falsos e dois verdadeiros. Q, a gente vai manter, então a segunda parte a gente não vai mexer na segunda parte, a gente vai manter, continua verdadeiro e falso. Certo? E aí o que a gente vai buscar aqui na primeira tabela? Ó, se é uma condicional, a gente busca por Vera Fischer, porque Vera Fischer é falso, então só conseguimos localizar um resultado com esse valor. Significa que os demais valores serão todos verdadeiros. Na segunda tabela, que é a tabela do ou, que pena, resposta negativa do namoro, buscaremos também um falso, mas isso ocorre quando forem dois falsos, então também só temos um resultado aí, ou seja, os demais valores serão todos verdadeiros. E aí o que a gente consegue observar? Ó, que a coluna final da primeira tabela e a coluna final da segunda tabela, o que há de comum entre as duas colunas aí? A mesma sequência aí dos valores aí distribuídos. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Exemplo, se o pássaro canta, então ele está vivo. Veja que agora, ó, a gente vai negar a primeira, P, negação de P. Então, a gente vai negar a primeira, então o pássaro não canta. A segunda a gente não vai mexer, ou seja, a gente vai manter a segunda, ok, continua aqui. Ele está vivo. E troca o conectivo se então por ou. Então veja, ó, que agora o conectivo aqui vai virar o ou. E se a gente puxar uma perninha nesse ou, a gente tem aí a regra do Neymar. Então veja, o que significa aí essa regra do Neymar?
Então, Neymar, nego a primeira, ó, mantenho a segunda. Neymar, nego a primeira, mantenho a segunda. Mas, professor, esse Y aí não é um I, não deveria ser o conectivo I? Veja que a gente não está relacionando aí a relação do conectivo pela sonoridade da letra, e sim o que? Pela formação. Se você pegar o Y, ó, essa parte superior do Y forma exatamente, ó, esse símbolo do OU, da disjunção. Então, por isso, quando a gente falar a regra do Neymar, lembra que o Y forma aí o conectivo OU. Essa parte superior representa exatamente o conectivo OU, ok? Então, veja que são dois casos aí que a gente vai ter que lembrar, né? Que é a regra do Jamil, que é a regra do inverte, negando, e a regra do Neymar, ó, que a gente lembra dessa relaçãozinha, dessa perna do Y, que é o OU. Neymar, nego a primeira, mantenho a segunda. Fora isso, se aparecerem outros casos, o que significa? Que a gente vai ter que utilizar aquela relaçãozinha lá da tabela verdade para poder mostrar, para poder provar que vai se encaixar perfeitamente aí, formando uma equivalência. Tranquilo? Beleza? Então é isso, né? Bons estudos, façam as questões aí e nos veremos no próximo bloco.